A paz de Cristo para a tua vida, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sequência de videoaulas da Escola Dominical. Eu sou o Diácono Denis Pereira, professor há mais de 20 anos da EBD, e é um prazer receber você por aqui. Professor, superintendente, coordenador, pastor, dirigente, aluno, todos os que amam a palavra de Deus e a Escola Dominical. Todas as semanas estamos por aqui com as aulas, as videoaulas para as classes de jovens, juvenis, adultos e adolescentes. Por isso é muito importante você interagir com o canal. O canal no YouTube é como um canal de televisão, ele precisa de patrocínios. E os patrocinadores são ativados através da interação das pessoas que assistem os nossos vídeos. Então é muito importante você comentar os nossos vídeos, como fez nosso irmão Jorge Orache, lá de Campo Grande. Estivemos em Campo Grande no último final de semana e estaremos juntos de novo em outubro. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, o meu número de WhatsApp para você falar comigo, e será um prazer colaborar com você, com o seu evento, com o seu congresso, com o seu seminário para jovens, para adolescentes, para a igreja, para casais. E estamos à disposição do reino de Deus. A Poliana Santos comentou, Rodrigo Gomes comentou aqui também, Mábia Azevedo, Eli Alves, Luciana Ramos, Josafá Santana, enfim, muita gente comentando aqui os nossos vídeos. Isso é muito importante. Dê like, dê joia no vídeo, assista a aula até o final, meu irmão. Compartilha com seus amigos, com outros professores, com os seus alunos. O canal crescendo significa que a palavra de Deus será distribuída para muito mais pessoas. Vamos então à lição 8 da Escola Dominical. Lição 8, classe de adolescentes. Abre aí a sua revista, pegue sua Bíblia, pegue caneta, pegue lápis, pegue papel e faça anotações. Lição 8, classe de adolescentes, com o título Fazendo a Diferença. Nós vamos falar sobre o rei Josias e sua atitude. Muitos reis tiveram atitudes ímpias, mas alguns reis tiveram boas atitudes, seguiram bons exemplos, e um deles, sem dúvida, é Josias. O texto em destaque da lição está em 2 Reis 23 e 25. Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus, o Senhor, com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés, e depois nunca houve outro rei igual a ele. Então Ezequias marcou o seu tempo e a sua geração como um homem que temia a Deus e que obedeceu a Deus. Não como alguém perfeito, mas as suas atitudes foram muito mais favoráveis diante de Deus do que negativas, como é o caso aí de Acabe, de Manassés e de tantos outros. Ele serviu a Deus de todo o seu coração. Por isso que a Bíblia diz, Jesus nos ensina, a palavra nos ensina que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Isso significa, entre outras coisas, colocar a vontade de Deus em primeiro lugar e o reino de Deus como prioridade na nossa vida. Eu quero lembrar você, professor, que aqui na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais. Aqui tem também links para você baixar o conteúdo em PDF, que te ajuda na preparação de suas aulas, slides, se você tem aí todo aquele equipamento para poder colocar imagens na parede, aí na tela para os seus alunos, comentários de outros professores, o comentário que eu escrevi sobre cada uma destas lições também. E quero dizer que eu sou colecionador de xícaras. Ou canecas, né? Isso aqui é uma caneca. Essa aqui é do grupo El Shaddai, da Assembleia de Deus Unidos em Cristo, aqui em Sumaré. Essa aqui é do Jardim Augusto Piscinini, jovens lá, mensageiros da fé e campeões de Jeová, os jovens e adolescentes aqui em Limeira. Se você quiser me enviar um presente para o canal, é muito simples. Aqui na descrição dos vídeos tem meu endereço, tem CEP, tá tudo aí. Você pode apoiar o canal. Dá uma olhadinha na descrição dos vídeos. Tem outras formas também de você apoiar o canal e apoiar o nosso trabalho. Essa lição, vamos lá, ela aborda uma parte muito importante das Escrituras, um dos episódios mais importantes, que é a vida do rei Josias. Este rei começou o seu reinado com apenas 8 anos de idade. Foi um dos últimos
reis tementes a Deus, justos dentro de toda a história de Judá. Então nós vamos ver aqui alguns ensinamentos e entender que Deus levanta também jovens e adolescentes para cumprir os seus propósitos. Deus não tem limite de idade, Deus não tem nada disso. Ele levanta. É só ter um coração disposto a servi-lo e Deus usa para que os seus propósitos sejam feitos e realizados. Vai anotando aí. A instabilidade política de Judá é o primeiro ponto aqui da nossa lição. O reino de Judá vivia um período de caos político e social. Uma coisa sempre caminha com a outra. Se a vida política de um país não vai bem, a social também não vai. O povo de Deus deixou de viver os princípios da lei e obedecer ao povo de Israel. Então, dentro de toda a história do povo de Deus, a decadência moral, social, sempre era reflexo da decadência espiritual. Quando nós abandonamos a Deus, a nossa vida vai ladeira abaixo. Quando Salomão morreu, o povo pediu que o jugo fosse aliviado. Porque a gente sabe, tem estudado aí em outras lições, que Salomão teve um reino muito glorioso e ele é muito conhecido por sua sabedoria, pelo templo. Mas todos os feitos de Salomão, principalmente as suas construções, o reinado de Salomão não é marcado por guerras, mas por grandes construções que entraram para a história. A engenharia, a arquitetura do que Salomão construiu era algo muito à frente de seu tempo, mas isso com um custo muito pesado para o povo, né? Levando o povo a serem vistos realmente como escravos, não é? Então não tem nada a ver com a vontade de Deus isso aí. E aí quando Roboão começa a reinar, o povo pede para que Roboão alivie a carga, mas não é isso que Roboão faz. Roboão torna a carga ainda mais pesada. E aí o que vai acontecer é que as 12 tribos vão se dividir. As 12 tribos vão se dividir entre Israel ao norte e Judá ao sul. Roboão fica com Judá, e as demais tribos elas ficam com Jeroboão, que era inimigo ali de Salomão, que ele fica então reinando sobre Israel, no reino do norte. Então nós temos o reino dividido em Judá, nós temos reinando Roboão e Jeroboão reinando em Israel, o reino do norte. O reino passou, o tempo passou, muitos reis vieram e com o tempo, com o afastamento destes reis da palavra de Deus, da vontade de Deus, o caos político e social se estabeleceu ali em Judá. Muitos reis seguiam no trono. Um dos grandes problemas que tivemos era que muitos reis se entregaram ao paganismo. Eles se entregaram ao paganismo. E aí é nesse ambiente que surge esse menino. É nesse ambiente que surge esse rapazinho com apenas 8 anos de idade. O tempo em que Josias nasce é um tempo de instabilidade política, espiritual e moral. Mas desde cedo ele decide seguir os bons exemplos. Ou seja, o que determina não é o ambiente, mas quem você decide tomar como exemplo, como influência para a sua vida nesse ambiente. Quem são as referências desta geração? A quem esta geração está imitando? Então, o grande problema, novamente eu digo, não é o ambiente, são as influências. A mudança de rei só aumentava o afastamento de Deus. Josias podia ser mais um a se contaminar e a se afastar de Deus. Ele era jovem. Ele era uma criança, não é? Entrando ali na adolescência, ele poderia se deixar levar. O povo já estava acostumado, não é? Ele poderia continuar fazendo o que estava dando certo aos olhos do povo. Agora, mas não é porque algo está dando certo que é certo. Temos que tomar muito cuidado com frases
de efeito usadas ultimamente, e algumas pessoas dizendo, olha, se está dando certo, significa que Deus está no negócio. Olha, se está dando certo, mas é contrário à palavra de Deus, então Deus não está no negócio, porque Deus não contraria a sua palavra, não é? Então, nós não devemos seguir aquilo que está dando certo, mas aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. O impacto do afastamento foi tão grande que mesmo as reformas que Josias vai implantar, elas não excluíram, eliminaram completamente a idolatria, porque as pessoas estavam mergulhadas na idolatria. Então, quando você vai ler o texto ali de Josias e presta atenção, você vai ver que ele vai destruir o culto pagão, ele vai tirar, mas algumas coisas ainda serão deixadas, porque o coração do povo tinha sido guiado na direção da idolatria, de tal maneira que o povo não estava completamente disposto a abandonar aquilo que desagradava a Deus. Mas a grande lição é que Josias fez a sua parte. Anote aí, nossas atitudes impactam e influenciam pessoas com efeitos duradouros que atravessam gerações. Nós precisamos entender que as nossas atitudes, elas causam impacto na vida das pessoas. E muitas vezes, mesmo depois, alguém consertando, ou a gente procurando consertar, mas aquele impacto, principalmente o impacto negativo, ele acaba permanecendo. O estrago, ele permanece. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, discernimento com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, porque o impacto muitas vezes é duradouro e o efeito muitas vezes é irreversível. Agora, Josias foi um rei jovem e temente a Deus. Essa é a grande diferença. As Escrituras nos contam que Josias foi um rei justo e temente a Deus e que não se apartou dos caminhos do Senhor, reinando em Judá por 31 anos. Então ele começa a reinar com 8 e ele reina até 49 anos aí, aproximadamente, não é isso? Até 39 anos, 31 com 8, 39. Seu pai, olha só, interessante isso, é que o seu pai, Amon, foi um rei mau. Olha que coisa. O exemplo que Josias tinha dentro de casa não era um bom exemplo. Amon era um rei tão mau que ele reinou somente 2 anos. Por isso que Josias começa a reinar muito criança ainda, porque o reinado de seu pai foi um reinado muito rápido, muito instantâneo, não é? Agora, tão logo Josias começou a reinar, ele não vai seguir o exemplo de seu pai. Isso é muito interessante. O exemplo que ele tinha não era um bom exemplo. Então, tão logo ele começa a reinar, ele muda a sua... ele muda aquilo que... Olha aqui, ó. 2 Reis 22. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Olha o que diz o 2. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor. Não era aquilo que era reto aos olhos do povo. Não era aquilo que o povo queria, não. Ele fez o que era reto à vista do Senhor, aos olhos do Senhor. Aí, ó. E andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai, e não se desviou para a direita nem para a esquerda. Aí você diz assim, ué, mas Davi não é pai de Josias. Pai de Josias é Amon, mas pai aqui é o exemplo de influência, é o exemplo de imitação. Josias procurou uma boa referência. Ele não achou dentro de casa, ele não achou próximo dele, ele não achou perto dele, ele usou como referência alguém que já tinha morrido, mas que deixou um legado de temor a Deus e de vida que agradou a Deus. Meu Deus do céu!
Como a gente precisa aprender com isso. Você percebe isso? Olha só, Davi já está morto, mas tem um menino imitando os passos dele. Ah, gente, a gente não tem noção do impacto que estamos tendo na vida das pessoas. Tem alguém nos imitando de longe, tem alguém nós não vamos saber, mas por onde estamos passando, cada atitude, cada palavra está gerando impacto na vida de alguém, está influenciando a vida de alguém. E muitos vão nos imitar em vida, mas muitos vão nos imitar depois de mortos, porque a história fica, meu Deus. A vida passa, mas a história fica. A vida de Davi passou, mas a história ficou. E o menino, quando ascende ao trono, ele olha para a história de seu pai, não é boa. Para a história dos reis próximos não é boa. Então ele procura na literatura, não sei, na tradição, ele dá um jeito. E esse menino de 8 anos decide seguir alguém que já morreu, mas deixou um legado de temor a Deus, deixou um legado de sabedoria, deixou um legado de uma vida que agradou a Deus. Por isso que vale a pena vivermos para agradar a Deus. Vale a pena vivermos para agradar a Deus. A primeira coisa que Josias vai fazer é reparar o templo do Senhor. Está aqui. Primeira coisa que ele vai fazer ele chama o sacerdote Ilquias, não é? E eles começam então a recuperar, a restaurar a casa do Senhor, que significa restaurar o culto a Deus. Ele começa a restaurar, e eles vão encontrar, a primeira coisa que eles vão encontrar nessa restauração é o livro do Senhor, não é? E aí ele vai restaurar os princípios do povo de Deus. Atualmente a gente vive um período semelhante ao de Josias, promiscuidade, maldade, idolatria, mas a igreja perderia a força se não fosse um Josias. Gente, eu estou na internet olhando, eu estou muito feliz, sabe por quê? Eu estou encontrando uma turma de jovens e de adolescentes cheios de Deus, que estão esparramando Deus pelas redes sociais. Deus está levantando uma geração de jovens e de adolescentes comprometidos com a palavra, que não tem medo de ser cancelados, comprometidos com a palavra. Tanto o seu pai como muitos antes deles desobedeceram a Deus, se afastaram e afastaram o povo de Deus, né? Então, quando você tem influência, isso aqui é uma reflexão que eu faço, porque nós estamos aí nas redes sociais vendo pessoas de muita influência tendo atitudes que para a pessoa parece uma boa atitude, mas o impacto que a atitude desta pessoa está tendo é uma atitude completamente destruída e destrutiva. Ou seja, estes reis que foram antes de Josias não apenas se desviaram, mas também desviaram o povo. Eles se afastaram e afastaram o povo de Deus. Só que Josias não vai seguir os passos do seu pai. Por quê? Porque ele decidiu fazer a diferença. Grava isso. Fazer a diferença é uma escolha. Fazer a diferença é uma escolha. O ambiente que a gente vive hoje, ele é muito parecido com o de Josias. E a idolatria gospel está desviando os jovens, as pessoas do foco, do alvo que é Cristo Jesus. Agora, essa história, ela nos mostra que a fé supera qualquer ambiente se estiver alicerçada na palavra de Deus. Novamente, Josias não usou como referência o exemplo que ele tinha, ele usou como referência a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é a nossa referência, pode ficar tranquilo, vai dar certo, vai triunfar, vai prosperar, Deus vai abençoar. Deus não nos chamou para ser mais um, Ele nos chamou para fazer a diferença e para fazer diferente. Deus está nos chamando e está nos trazendo uma consciência. Eu não tenho dúvidas em afirmar que Deus quer nos levantar como Josias nesta geração, como pessoas que vão trazer o
povo de volta para Deus. É hora de quebrar os ídolos. É hora de destruir os altares que têm sido levantados para pessoas, para ídolos humanos, e trazer o povo de volta ao culto verdadeiro a Deus. Eu estava olhando no Instagram agora e vi o João Vitor, que é líder do Movimento Céu na Terra. Dá uma olhada nisso aí, Movimento Céu na Terra. E ele disse que a preocupação dele com as pregações da internet, porque adaptando a pregação à internet, nós estamos muitas vezes entregando para as pessoas um evangelho incompleto, porque é o evangelho do 15 segundos, é o evangelho de 30 segundos, é o evangelho de 60 segundos, e em 60 segundos você não consegue entregar o evangelho. O que nós estamos entregando muitas vezes são migalhas que levam as pessoas a um conhecimento raso e superficial do evangelho e a fabricarem um Cristo segundo a sua visão e não segundo a palavra. Nós vamos ser responsáveis até para evangelizar. Muito bem. Purificando o altar, o avivamento. Quem me conhece sabe que eu falo muito sobre avivamento. Repare nesse texto bíblico, olha, no 8º ano de seu reinado, quando era ainda bem moço, Josias começou a adorar o Deus do seu antepassado Davi. E 4 anos mais tarde começou a purificar a terra de Judá. Então o que a gente entende aqui? Ele começa a reinar com 8 anos. Aí quando a gente vai aqui, ó, a gente está em 2 Crônicas 22. É 2 Reis. Só que 2 Crônicas 34 é muito importante quando você ler os livros dos reis, você lê crônicas. Você sabe que tradicionalmente, originalmente, é apenas um livro. 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas. Me corrija se eu estiver errado. É apenas um livro. Então é muito importante você ler tanto Reis quanto Crônicas, porque um contextualiza o outro. Olha aí, professor, é isso aí. Tá? Então, quando a gente lê Reis, a 2 Reis aqui, 22, a gente pensa que Josias já com 8 anos ele já começou a reinar e mudar um monte de coisa. Mas 2 Crônicas 34 vai nos dar uma ideia de que foi no 8º ano de seu reinado. Então ele começa reinando como uma criança, provavelmente sobre tutores, não é? Sobre pessoas que o comandavam, não é? Ele era uma criança, mas aos 16 anos, então agora um adolescente, ele começa a tomar decisões. E a decisão prioritária, principal de Josias é restaurar o templo, é restaurar o culto a Deus, derrubar os altares dos ídolos, é fazer uma limpeza espiritual, não é? É direcionar o povo para a adoração a Deus. Tudo que pertencia a Baal ele mandou tirar, quebrou os altares, queimou os ossos dos sacerdotes. Tudo isso tinha uma intenção e uma simbologia. O que Josias está fazendo é trazendo o povo de volta para Deus. E aí ele convoca todos os anciãos, levitas, sacerdotes e faz um concerto diante de Deus e restaura os ministérios da casa de Deus. Ou seja, Josias não chegou e deu uma passadinha de pano. Sabe assim, não. Ele chegou e foi para cima, irmão. Ele chegou e, sabe, deu um jeito, ele deu uma mudada, ele fez realmente uma mudança. A maior dificuldade nossa hoje em fazer a limpeza é que os ídolos desta geração estão nos púlpitos, têm carne e osso, são humanos, cantam, falam e pregam no nome de Jesus. Não estou dizendo que todo cristão famoso faz esse mesmo ídolo, mas as pessoas, principalmente os adolescentes, têm a facilidade de admirar tanto essas pessoas que chegam aí idolatrá-las. Esta é uma geração ávida, faminta por novidades. Então, se está dando certo, se está ganhando fama, se está ganhando like, está ganhando inscritos, a galera gosta mesmo, o pessoal ama e segue tudo que a pessoa diz, sem aferir, sem olhar, analisar de acordo com a palavra de Deus.
O desprezo à Bíblia, a palavra de Deus, tem feito existir uma geração de cristãos analfabetos espiritualmente, raquíticos espirituais, fracos, frios, dormentes. É por isso que fala-se tanto em avivamento, pouco se vive avivamento. Por quê? Porque avivamento não é alicerçado em luzes coloridas, em músicas dançantes, em pastores descolados, em igrejas desconfiguradas do que é tradicional, nada disso. Avivamento é alicerçado na palavra. Avivamento não é alicerçado em música que fazem as pessoas pular, mas na pregação que nos fazem dobrar os joelhos, arrependidos, clamando pelo perdão de Deus e decididos a mudar de vida. Nenhum avivamento foi produzido por meio de show. Nenhum avivamento foi produzido pela turma pulando. Não há na história, dos tempos bíblicos aos tempos apostólicos e aos tempos dos últimos séculos, não há registro de nenhum avivamento com as pessoas pulando diante do palco, como se estivessem em um show mundano. Não. Todo avivamento é produzido, em primeiro lugar, pela exposição sistemática da palavra de Deus. Isso pode levar tempo, dias, meses. Paulo em Éfeso ficou 2 anos pregando a palavra de Deus, até que veio um avivamento. Avivamento é produzido pela palavra que nos convence e nos leva ao arrependimento e mudança de comportamento, e então vivemos o avivamento. Avivamento não é o que nós publicamos, olha, nós estamos mudando isso, mudando aquilo, não. É quando o mundo olha para a igreja e diz, tem algo diferente ali, esse povo é diferente, tem mudança social, tem mudança em todas as áreas. Avivamento produz mudança em todas as áreas. O caos traz problemas sociais, espirituais, políticos e tudo que é. Mas o avivamento produzido pela palavra, o avivamento genuíno, ele coloca ordem, ele organiza, porque o reino de Deus é um reino organizado. Entende? Então o avivamento produz convicção de pecado e resulta numa volta à palavra de Deus e numa adoração centrada em Deus, e gera mobilização para o serviço. Isso é avivamento. E concluindo aqui, Josias foi poupado do mal. Como eu disse lá no começo, Josias foi um rei bom, reto, justo, mas não foi perfeito. A profetisa Uda, ela anunciou da parte do Senhor o mal que inevitavelmente viria sobre todo Judá. O Senhor perdoa corações arrependidos, mas sempre sofremos alguma consequência pelos pecados cometidos. Lembra o que eu disse? Dentro da história, Josias fez muito. Josias conduziu o povo na direção a Deus, mas lembra o que eu disse? De acordo com a Bíblia, o povo estava tão envolvido com a idolatria, que mesmo ele tirando, ele limpando, ele fazendo tudo aquilo que estava no coração dele, mas o coração do povo estava ainda voltado, muitos estavam voltados para a idolatria. Isso mostra que mesmo o mais poderoso avivamento não provoca a mudança de forma plena no que se refere à totalidade das pessoas. Pastor Billy Graham, numa conferência em 86, disse: Deus não nos chamou para cristianizarmos o mundo, mas para evangelizarmos o mundo. O mundo todo precisa ser evangelizado, mas não cristianizado. Ou seja, nós não estamos aqui para transformar todos em cristãos, mas para pregar a todos o evangelho de Cristo. E aqueles que crerem, estes sim serão transformados pela palavra de Deus. Agora, a gente aprende aqui que não colhemos as consequências dos erros de outras pessoas quando somos fiéis ao Senhor. Então o Josias não vai colher a consequência do erro do povo, dos reis que vieram antes deles. Muitos assumiram o trono, destruíram a fé e a espiritualidade do povo. Antes de Josias, semearam infidelidade a Deus. Não é? Agora, Josias mudou as sementes. Então, a conclusão desta aula é: se você quer mudar a colheita, mude as sementes. Quem planta fidelidade a Deus, colhe fidelidade de Deus. Quem planta honra a Deus, colhe honra.
Seja o agente de mudança no meio de uma geração de iguais. Pare de culpar e imitar os erros dos outros e faça você o certo. Não interessa se quem veio antes de você fez errado. Não interessa se os exemplos mais próximos a você são exemplos que não agradam a Deus. Josias, ele tinha muito pouco, mas mesmo assim ele deu um jeito de ser um rei que agradou a Deus. Nós temos hoje a presença plena do Espírito Santo habitando em nós. Nós temos a palavra de Deus com ótimos exemplos. E nós temos muitos homens, a história de muita gente. Gente que já se foi e gente que está entre nós. Que são, este sim, um exemplo a ser imitado de alguém que teme a Deus, que serve a Deus de verdade. E que se nós os imitá-los naquilo que é bom, naquilo que é correto, de acordo com a palavra de Deus, nós vamos honrar a Deus e seremos honrados por Ele, como foi Josias. Amém, meus irmãos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e não se esqueça, toda semana nós estamos por aqui. Deus abençoe vocês.